Olá, eu estou fazendo uma sequência de vídeos sobre esclerose múltipla degenerativa e venho falando sobre o assunto. E eu queria voltar um pouquinho no tempo. Como eu fiz 3 vídeos sequentes contando de coisas que tinham acontecido muito próximo dos vídeos, eu acabei esquecendo de falar que eu fui na psiquiatra há uns 2 meses atrás, porque eu tava sem conseguir dormir. Eu até falei pra vocês, tava sem conseguir dormir, precisava trocar o remédio e que eu estava muito magra. E que aí eu fui até a psiquiatra e ela passou remédios antidepressivos, remédio para dormir, e ela levantou questões que eu não tinha me atentado. Que são, eu já devo ter dito alguma coisa aqui. Que são, por exemplo, para você conseguir se alimentar bem, você precisa dormir bem, você precisa ter dormido bem. É tudo uma questão de como se fosse ciclo de vida, sabe? Essa questão de como viver bem, se alimentar bem, beber água, essas coisas, dormir bem. Como eu não estava dormindo bem, estava emagrecendo muito. E uma coisa, e essa coisa que eu acabei não comentando com vocês, que na ocasião ela perguntou pra mim a minha altura e o meu peso. Eu não sabia o peso oficialmente, mas eu joguei um peso que eu achava. E aí ela fez aquele índice de massa corpórea, é o IMC, que é onde você faz um cálculo com peso e altura. E deu super baixo, eu não me lembro quanto deu agora, eu não sei nem se ela me falou, mas ela falou que por um ponto, eu não ia ser internada por bulimia nervosa. Eu falei, quê? Eu internada por bulimia? Mas eu como tudo? Eu não jogo nada fora? Mas não é essa questão realmente de não conseguir dormir bem e de afetar na alimentação. Isso é muito importante. Então, durmam bem para vocês se alimentarem bem. Agora, eu consegui alguns quilinhos. No dia em questão, eu falei para ela que eu tava com 54 quilos, mas depois eu descobri que eu estava com menos. Ainda bem que eu menti. Mas eu menti sem saber, porque eu não sabia. Ela perguntou, eu falei o que eu achava. Enfim, então fiquem de olho nessa questão, tá bem? Porque os remédios são muito fortes e realmente você acaba perdendo o apetite também. Isso é importante, como por exemplo o remédio para o estômago, porque são muito fortes e afetam o estômago. Então fiquem atentos nessa questão, perguntem sempre para o seu médico o que é melhor a ser feito, tá bom? Mas mudando de assunto, agora dia 2 foi feriado de finados, e eu queria muito, mas uma intensidade máxima, falar sobre a morte. Queria muito. Mas como eu tenho opiniões muito fortes e como não existe um diálogo aonde vocês falam e eu falo, só eu que falo e vocês ouvem, eu achei melhor não fazer por enquanto. Nós temos 2 anos, eu acho, de canal e ainda não me sinto... Quer dizer, eu me sinto preparada para falar, mas como a opinião seria forte, então vamos consolidar muito bem a nossa amizade e quem sabe um dia eu faço um vídeo falando sobre a minha opinião, sobre morte e questões vinculadas à morte. Tá bom? E hoje eu vou falar sobre um outro assunto importantíssimo que eu não tinha me dado conta. Estava eu tomando injeção quando uma pessoa que tinha esclerose múltipla sentou ao meu lado, Luciano, e falei mesmo. E aí nós começamos a conversar sobre várias coisas, e ele me deu um insight maravilhoso que eu nunca parei para pensar. Não sei se você já parou, mas se você parou, ótimo. Se você não parou, pare agora para pensar nessa questão. Todo mundo que encontra pessoas na rua, por exemplo, sua mãe, seu pai, seu primo, seu namorado, seu irmão, seu tio, seu vizinho fofoqueiro, seu qualquer pessoa, né? Pergunta, como vai fulano? Fulano está bem? Vamos colocar em questão eu. A Emília está bem? Aí, vou colocar no caso a minha mãe, que é a pessoa mais próxima de mim. Aí minha mãe fala, tá bem sim. Eu, tá bem. Ou não tá. Aí começa a falar, depende, né? Se eu estou bem, tô bem. Se ela quer encurtar, ela fala que eu tô bem. Se ela quer encobridar, ela começa a falar realmente a verdade. Só que nós cogitamos a ideia de ninguém nunca pergunta como tá a sua família, né? Vamos imaginar, cai uma bomba, seu filho, sua filha ou alguém muito querido tem esclerose múltipla. Ok, a pessoa tem esclerose múltipla, tem uma doença tratável, passa no psicólogo, vai no psiquiatra, toma remédio diário, remédio semanal, remédio mensal como eu, enfim.
Mas e a família? E a família, cara? A família não toma remédio, a família não tá no hospital, mas tá ali segurando o tranco, amarrando tudo, sabe? Sendo uma pessoa forte. E ninguém pergunta da família. Como tá a tua mãe? Como tá o teu namorado? Como tá o teu irmão? Como tá o teu pai? Você já parou, sentou e conversou com eles? Você já falou como você se sente, como eles se sentem? Imagina só, até pouquíssimo tempo, se você encontrasse a minha mãe, falava, eu vi a Emília na rua com uma muleta. O que aconteceu com ela? Ah, ela tem um probleminha. Já fazem 3 anos que eu tenho esclerose múltipla. E a minha mãe veio parar de falar que eu tenho um probleminha há 2, 3 meses. Ou seja, não estava consolidado na cabeça dela a grandeza. E para ela, como uma válvula de escape, falava um probleminha. Hoje não, hoje ela fala, tem esclerose múltipla, a gente trabalha muito a conversa aqui. Então, é a dica que eu dou eu nunca tinha parado para pensar nisso, embora eu já tivesse feito com a minha mãe. Mas conversa com a tua família, conversa com os teus mais próximos, com os seus chegados, conversa com eles, né? Eu me lembro que quando eu descobri, a minha melhor amiga estava grávida e eu não contei pra ela. E então eu tava ausente na gravidez dela e eu não quis contar porque ela tava grávida e ia ganhar bebê. E eu fiquei pensando. Aí quando ela ganhou, eu contei pra mãe dela, pra madrinha. Falei, madrinha, isso, por isso que aconteceu isso. Isso foi um choque muito grande. E aí a madrinha acabou contando pra ela, né? Foi eu que contei, que iam chorar. Nossa Senhora. Eu me preocupei com ela, né? Mas e quando não existe quando não existe essa distância, quando a pessoa tá dentro da tua casa, quando a pessoa tá com você, e que aí? Conversa com ela, de verdade. Conversa com ela, porque você passar. Eu sempre tento passar o bem, que eu tô bem, que eu tô legal. Nem sempre eu tô legal, nem sempre eu tô bem, mas se eu não imaginar que eu tô legal, que eu tô bem, se eu não passar um pouquinho de confiança, e aí, né? Eu tenho uma mãe muito preocupada, minha mãe é master preocupada. Tanto é que ela me assusta de tanto que ela pergunta: o que foi isso? Não foi nada, não foi eu, foi o vizinho. Casa germinada, sabe? Foi o vizinho que bateu a panela lá e ela: o que foi isso? E eu já me assustei. Então, conversa. Conversa com a pessoa que tá próxima de você, conversa com a tua família. Conversa, tem uma conversa mesmo. De tete a tete, sabe? Dá uma tranquilizada. Pergunta como a pessoa tá. O que ela acha de ter uma filha com esclerose múltipla? O que ele acha de ter uma namorada com esclerose múltipla? O que ele acha de ter um amigo de trabalho com esclerose múltipla? Tá bom? Fica a dica. É isso que eu vou pedir pra vocês. Foi uma luz, um insight realmente que o Luciano me deu e que me ajudou muito, me fez pensar e quero fazer vocês pensarem também, tá bom? Um beijo! Esse mês tava maravilha, tem um monte de feriado e eu estou aqui só, ó. Se você estiver em outra cidade, quiser que eu vá pra sua cidade, dá um toque aí que eu dou um pulo aí na tua casa. Brincadeira. Tá bom? Um beijo, fui, tchau, boa semana e pensem nisso que eu disse, tá bom? Fui, tchau, beijo. Ah, e tamo junto e misturado.